Olá, meus queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Este é o seu espaço semanal para o estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos no quarto trimestre de 2024, estudando temas do Evangelho de João e chegamos agora à lição de número 4, que tem como título Testemunhas de Jesus como o Messias. Eu espero que estes momentos que passamos juntos aqui sejam momentos relevantes, que possam valer a pena, ter um profundo significado espiritual para você e para mim. Aproveite para fazer, caso você ainda não tenha feito, a sua inscrição no WhatsApp da Safeliz. Ao inscrever-se neste WhatsApp, você terá a facilidade de conectar-se diretamente com o link da lição e ainda receber informações e novidades daquilo que a Safeliz está produzindo e realizando. E não se esqueça, quando você envia o seu comentário, quando você envia um pedido de oração, a Safeliz tem uma equipe para atender a esses pedidos de uma forma muito especial, como intercessores apresentando a Deus esses pedidos de oração. Então, eu quero encorajá-los a estarem em conexão, sempre pronta com a Safeliz, e aproveite também para compartilhar com amigos que você acredita que esta lição, este estudo possa ser e servir de bênção e de luz para essas pessoas. Antes de nós, então, iniciarmos o nosso estudo, eu convido você para curvar a fronte e juntos orarmos ao Senhor. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos porque a tua bondade e misericórdia se renovam para conosco e o teu amor é tão grandioso que nos permite desfrutar de bênçãos especiais a cada dia de uma forma diretamente relacionada com a tua palavra. Dá-nos agora, Senhor, sabedoria, sensibilidade, entendimento para a compreensão daquilo que vamos estudar e um coração sempre disposto a colocar em prática as lições aprendidas. Abençoa-nos, Pai, é nossa prece, é nossa oração que apresentamos em nome do Senhor Jesus. Amém. O verso considerado aqui para memorizar está em João 3:3 e diz assim: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esta afirmação foi dita por Jesus a Nicodemos e nós vamos considerar esse encontro de Jesus com Nicodemos de uma forma direta e bem oportuna na lição da quinta-feira. Nesta parte introdutória, os autores nos levam a considerar e relembrar alguns daqueles milagres que nós vimos e estudamos nas lições anteriores e nos apresentam os desafios desta semana. Nós vamos, na sequência daquilo que estudamos na semana passada, chamado o prólogo de João, capítulo 1, versos 1 até o 18, nós vamos então estudar o testemunho de quatro testemunhos. O testemunho do próprio João Batista, o testemunho de 2 discípulos de João que se tornaram discípulos de Jesus, o testemunho de Filipe e Natanael e, finalmente, o testemunho de Nicodemos. Esse é o conteúdo da lição dessa semana. Eu espero que o Senhor Deus nos guie, nos oriente, que possamos ter uma visão mais aclarada, uma visão mais consolidada ao estudarmos estes testemunhos bíblicos destes personagens acerca da divindade e de que Jesus Cristo cumpriu o papel de um verdadeiro Messias, o grande Salvador, o Redentor da humanidade. Desta maneira, colocamos aqui um ponto final na lição do sábado à tarde e vamos então iniciar a lição do domingo. O domingo tem como título o testemunho de João Batista. É interessante que lá no prólogo, ali nos versos 6 a 8, já houve uma menção a João Batista e nesta menção, ali nesses versos que eu mencionei, nos é dito que ele veio como uma testemunha para testificar da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele mesmo, diz aqui o verso 8, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. E este aspecto que ele não era a luz, ele já abre a sessão aqui no verso 19, com uma caravana dos líderes do povo de Israel, possivelmente do Sinédrio, dos sacerdotes, dos fariseus, que enviaram testemunhas para sacerdotes e levitas para perguntar a João quem era ele, de onde ele vinha, qual era o seu trabalho, o seu papel, e queriam saber se ele de fato era o Messias. E ele confessou e não negou, aqui o verso 20 diz,
eu não sou o Cristo. Os judeus tinham uma expectativa de que dois tipos de Messias viriam. Um Messias para cumprir o papel de sacerdote e um Messias que cumprisse um papel real, o papel de rei. Note que Jesus veio e cumpriu esses dois papéis e cumpriu um terceiro que os judeus jamais haviam pensado, porque parece que se esqueceram de Isaías capítulo 53. O Messias deveria cumprir o papel de rei, e esse era o seu título mais alto, mais elevado, o filho de Davi. Ele deveria ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e deveria ser também vítima. Jesus cumpriu esses três papéis, mas os judeus não consideravam a possibilidade de um Messias sofredor, jamais consideravam isso. E quando João Batista começa a pregar e multidões afluem até ele, indo até aonde ele estava pregando e batizando, eles queriam saber se havia chegado, se era ele o Messias que havia chegado. Ele disse, eu não sou o Cristo. Então eles insistiram na pergunta, aqui está perguntaram, então quem és tu? É Elias? Ele disse, eu não sou. És tu um profeta? Ele disse, também não. E finalmente eles disseram, então declara-nos quem és. E ele então responde com aquilo que Isaías havia profetizado no seu livro profético, lá do Velho Testamento, do Antigo Testamento, capítulo 40, verso 3, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Muito interessante esta resposta de João Batista, porque ela estava relacionada a uma cultura que os judeus e os líderes conheciam quando um rei teria que passar por uma estrada, deveria passar por uma estrada, servos desse rei iam à frente, antes dele, e aplainavam o caminho. João Batista se apresenta como este que havia chegado para aplainar o caminho, para preparar o caminho para a vinda do rei. Muito interessante essa percepção. E aqui na lição do domingo, os autores eles deixam muito claro as diferenças que João Batista mesmo enfatizou para mencionar que ele não era realmente o Messias. Aqui nos é dito então que ele veio para, nos versos iniciais que eu já mencionei, de 6 a 8, ele veio para ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele afirmou claramente, como lemos, eu não sou o Cristo. Ele disse que ele batizava com água, mas aquele que haveria de vir, ele não era digno de desatar as correias da sandália. Ele ainda afirma que Jesus, o Cristo que estava para vir, era mais importante do que ele, porque existia antes dele e por isso tinha primazia. Assim, Jesus era o Filho de Deus e João apenas aponta para ele, ele prepara o caminho e chama em seu ministério o povo ao arrependimento, preparando o coração da nação para receber o Messias. E apesar de todo esse esforço, muitos negaram a Cristo, não o aceitaram, especialmente os líderes, mas muitos o aceitaram, muitos reconheceram em Jesus o Messias, o Filho de Deus. Muito interessante aqui naquelas letrinhas pequenas que aparecem na lição em texto, nos é perguntado o seguinte: de que forma, como adventistas do sétimo dia, devemos cumprir o mesmo tipo de ministério que João Batista realizou? E pergunta quais são os paralelos entre nós e ele. Ellen White afirma de uma forma muito clara em diversas oportunidades nos seus escritos que os adventistas do sétimo dia foram chamados por Deus para pregar de forma decisiva a terceira mensagem angélica, somada à primeira e à segunda mensagem, então a mensagem das três mensagens angélicas, preparando assim um povo para se encontrar com Deus, preparando o coração, chamando a atenção para a chegada do juízo de Deus e anunciando que a breve volta do Senhor Jesus vai acontecer. E este é o papel para o qual nós somos chamados. Se você, meu irmão, é um adventista, eu imagino que a maioria, se não todos, somos adventistas do sétimo dia, e quem não é um amigo dos adventistas, a pergunta que eu faço é: estamos nós cumprindo este propósito que Deus deixou para este povo, para este tempo, para essa igreja? Fica aqui o desafio para refletirmos e retomarmos a consciência de que este é o papel para o qual Deus estabeleceu esta igreja: anunciar a chegada do seu juízo, exaltar o Deus Criador, pregar o Evangelho eterno e assim preparar-se e preparar outros para encontrar-se com Cristo quando Ele
voltar nas nuvens do céu. Com estes pensamentos, encerramos a lição do domingo. Avançando para segunda-feira, vamos para o Cordeiro de Deus. Então, 2 vezes aqui no capítulo 1, João Batista faz referência ao Cordeiro de Deus. Uma, ele faz esta referência quando ele vê Jesus chegando para ser batizado, ele faz uma declaração pública, depois ele faz uma declaração privativa para 2 dos seus discípulos, nós já vamos comentar isto. Assim, quando João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, ele estava, de certa maneira, contrariando a expectativa da nação que imaginava que esse Messias viria para libertar, primeiramente, Israel do jugo romano e então conduzir o povo de Israel para liderar todas as nações do mundo. Mas eles não estavam preparados, especialmente os líderes, para aceitar, como já mencionei, um Messias sofredor, o Messias servo. E ao anunciar a Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João estava chamando a atenção das pessoas para o seguinte fato: a pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele Jesus vindo de Nazaré, que agora iniciaria o seu ministério, ele era o cumprimento de todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Com ele, seu sacrifício, por isso ele é chamado Cordeiro de Deus, já não faria mais sentido a continuidade dos sacrifícios. Ele era o cumprimento, ele era o sangue redentor, ele derramaria o seu sangue para a remissão e redenção e salvação do povo, e não para os objetivos para os quais a nação imaginava que Jesus chegaria. E esta declaração, ela foi dada por João, e João ainda teve a convicção de que este Cristo, ele não conhecia Jesus. Lembram-se que Isabel e Maria se encontraram, e ambas estavam grávidas, e quando Maria se encontra com sua prima, mãe de João Batista, o nenê, ele pulou na barriga de Isabel, e ali Lucas faz esse registro, e se seguem ali algumas das passagens mais lindas do início da história do Senhor Jesus, ainda antes do seu nascimento. E João, portanto, nunca havia visto Jesus, mas o texto diz, a parte aqui do testemunho de João nos diz que ele foi avisado de que quando ele visse uma pomba descer sobre alguém, este alguém era o Messias, era Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. E João não somente o identifica como Cordeiro de Deus, mas ele testemunha a descida da pomba sobre Jesus, símbolo do Espírito Santo, e ele ouve a voz que para praticamente a totalidade, das pessoas foi só um trovão, mas ele ouve: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Assim, João teve todos os elementos necessários, o cumprimento da promessa de que se ele visse a manifestação do Espírito Santo na forma de pomba, ele saberia. E João então tem essa convicção e ele anuncia este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus seria o cumprimento das promessas e de todo o sistema sacrificial e de todas as promessas do Antigo Testamento. Ellen White faz aqui um comentário interessante. Quando no batismo de Jesus, João apontou a ele como Cordeiro de Deus, uma nova luz foi projetada sobre a obra do Messias. Olha que interessante, cumprindo assim o seu papel. E nesse caso, a mente do profeta de João Batista foi dirigida para as palavras de Isaías que estão registradas no capítulo 53. E interessante que quando João passou por um momento de dificuldade, João preso, os seus discípulos foram visitá-lo e ele enviou uma expedição, Mateus e Marcos registram isso, até Jesus e pergunta: és tu aquele que estava para vir ou esperamos outros? Imagine que João Batista, de quem Jesus declarou ser o maior nascido de mulher, isso está em Mateus 11:11, até este maior nascido de mulher, a quem Jesus exaltou e reconheceu, ele teve um momento também em que ele balançou. Será que se Jesus fosse de fato o Messias, ele permitiria que João Batista ficasse no cárcere e passasse por tudo aquilo que ele passou? Ellen White nos ajuda a entender que Deus deu a João Batista a força, a graça,
o vigor necessário para enfrentar isto, porque o seu exemplo animaria e serviria de força e motivação para centenas e milhares de mártires que pagariam também com a própria vida em testemunho e sustentação da verdade. Assim, João Batista cumpriu também esse papel. E quando estes homens chegaram, vindos da parte de João, Jesus, olha, vejam aqui, contem o que vocês estão vendo. Os coxos saltam, os cegos vêm, e esses homens voltaram. E eu tenho certeza, embora o texto não conte o resultado do retorno dessa expedição, o texto bíblico para João, mas eu tenho certeza que isso acalmou o seu coração, ele renova a sua convicção, ele relembra os fatores que identificaram Jesus como Messias e ele renova a sua entrega e ele certamente morreu nos braços de Cristo na esperança da ressurreição. Eu tenho para mim, isso é uma convicção pessoal, vou me atrever a dizer, digo eu, não o Senhor, como mencionou Paulo, que muito possivelmente Isaías, certamente Isaías, mas queria me referir a João Batista, ele certamente poderia estar naquela ressurreição especial com a qual Jesus ascendeu ao céu com várias pessoas que ressuscitaram, não sabemos quando. E se não foi assim, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, como disse Marta a respeito de Lázaro. A verdade é que ele deu um vigoroso testemunho sobre Cristo como Messias. E com estas considerações, nós colocamos aqui um ponto final na lição da segunda-feira. Vamos, então, avançar agora para os 2 discípulos de João que passam a seguir a Jesus. O verso 29 do capítulo 1, nós já mencionamos, João faz aquela declaração pública de Jesus como o Cordeiro de Deus. E agora, o verso 36 nos diz o seguinte, no dia seguinte, o 35, perdão, vamos ler aqui, no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 discípulos. E agora o 36, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Então Jesus havia sido batizado, ele volta à cena do batismo, e quando João vê Jesus voltando ali, no local onde ele estava, ao seu lado, 2 dos seus discípulos, que já serão identificados, ele agora dá um testemunho pessoal. Veja, irmãos, aqui é uma aplicação paralela. Da primeira vez, o verso 29, João faz e dá um testemunho público, abrangente para mais pessoas. Agora, um testemunho para 2 pessoas, um grupo menor. Deus usa os seus instrumentos de todas as maneiras. Ele usa aqueles que podem falar para milhares de pessoas, para dar o seu testemunho de forma pública, por meio dos recursos da mídia, ou mesmo em grandes auditórios. Ou ele usa também aqueles que podem e vão falar ao coração de 1 ou 2 pessoas. Estão aí os nossos comportores, estão os obreiros bíblicos, estão os pastores que visitam os membros de nossa igreja quando compartilham a sua crença com uma família, uma pessoa, 2 pessoas. Então, todos os métodos são importantes, abençoados e usados por Deus para levar luz e conhecimento. E quando a lição então agora vai se debruçar, dizendo que um destes discípulos era André. E João, que está escrevendo o Evangelho, ele não se identifica, mas ele é o outro discípulo. Há uma convicção da parte dos autores, da minha parte também, e Ellen White não deixa nenhuma dúvida. No Desejado, na página 101, ela vai afirmar que o outro discípulo destes 2 era João. E interessante que, olha que coisa notória aqui. Quando Jesus percebeu que aqueles 2 discípulos, que eram discípulos de João, agora se aproximaram dele, Jesus pergunta, o que buscais? O que vocês querem? O que vocês estão procurando? E eles então respondem, Rabi, que quer dizer mestre, aonde você mora? Aonde você fica? Interessante, Jesus havia vindo de Nazaré para ser batizado por João, e ele encontrou um espacinho ali, talvez uma acomodação modesta, simples. Eu fico imaginando, muito simples, mas ele encontrou ali um lugarzinho para ficar, de tal maneira que ele convida esses dois discípulos para irem com ele. E o texto diz que eles ficaram com Jesus aquele dia, sendo mais ou menos
à hora 10ª, ou seja, eles passaram aquele dia com Jesus. E eu fico imaginando qual não deve ter sido a reação de André e João, o autor do Evangelho, ao passarem o dia com Jesus. Não sabemos, aqui não é identificada a hora em que eles saíram na companhia de Jesus, mas isso deveria ser ainda antes do meio-dia, e eles vão e ficam com Jesus até as 4 da tarde, até a hora 10ª. E João faz questão de fazer esse registro da hora em que, até o horário em que eles ficaram juntos. E eu imagino a alegria, a emoção, a vibração no coração desses dois. Sabe, amigos e irmãos, aqui é uma lição muito especial para nós. Há muitas pessoas que querem ouvir de Jesus, querem saber sobre Jesus, têm curiosidade sobre Cristo, têm perguntas sobre Ele, mas quantos de fato querem estar na companhia dele, querem desfrutar de seu companheirismo dia após dia, momento após momento? Esse é o exemplo que André e João nos deixaram. E olha que coisa interessante. O texto vai nos contando que um deles, então, era André, e ele tinha como irmão a Simão Pedro, e eles ouviram o testemunho, e depois ele vai de João Batista, depois ele mesmo encontra Jesus, e ele vai até seu irmão, e diz: olha, encontramos o Messias. E certamente Pedro não estava ali na Judeia, ele vai para a Galiléia, onde depois, posteriormente, Jesus vai encontrá-lo. Então, eles: achamos o Messias. E Jesus, olha que coisa interessante, o verso 42, e o levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, para Pedro, disse: tu és Simão, filho de João, ou filho de Jonas, numa outra versão, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, Jesus já sabia quem era Pedro. Eu imagino que Jesus já sabia todo o trabalho que Pedro ia dar para ele. Jesus sabia das fraquezas que Pedro ia ter. Jesus já sabia dos tombos que Pedro ia levar, mas Jesus sabia também do seu coração pronto a se arrepender e de quão importante Pedro seria na proclamação do Evangelho, sendo o primeiro dos seus apóstolos a pregar aos gentios. Olha que coisa linda. Jesus, ele nos conhece, ele sabe quem somos e ele nos aceita como somos, ele nos ama e nos recebe e por meio da sua graça ele nos transforma. E ele não olha para nós, meu querido irmão, minha querida irmã, ele não olha para nós com os defeitos que possuímos, com as fraquezas e falhas, mas ele nos vê como o homem e a mulher que nos tornaremos mediante a operação da sua graça. Como isso é confortador, como isso é maravilhoso. Aqui a lição, os autores destacam que se João e André, lá no comecinho, tivessem sido dominados também pela incredulidade que caracterizou os sacerdotes e os líderes, eles não teriam sido contados entre os discípulos de Jesus. Eles haviam atendido, a Ellen White continua dizendo que eles haviam atendido o chamado do Espírito Santo por meio de João Batista e agora com o coração aberto, sensibilizado pelo Espírito Santo, eles passam a seguir a Jesus bem de pertinho. E a lição termina, os autores terminam fazendo uma observação muito interessante, que toda a ênfase do Evangelho de João é trazer luz, a luz sobre quem é Jesus, para que essa boa nova, então, possa ser compartilhada com o mundo. E eu pergunto, meu querido irmão, minha querida irmã, a exemplo de João, que depois testemunha para o seu irmão Tiago, a exemplo de André, que testemunhou para o seu irmão Pedro, para o seu irmão Simão, que Jesus passou a chamar de Simão Pedro, estamos nós também compartilhando essa luz maravilhosa que um dia nós recebemos? Ou estamos guardando só para nós? Olha que desafio. O exemplo de André e João deve falar forte ao nosso coração, deve nos impulsionar para que testemunhemos, testemunhemos dessa luz e levemos esta luz àqueles que estão mais próximos e àqueles com quem nos relacionamos e até aqueles que possam estar mais distantes de nós. Com esta reflexão, então, pomos um ponto final na lição da terça-feira. Vamos agora, então, avançar para a lição da quarta-feira, onde vamos ver mais duas testemunhas aqui, dois testemunhos de duas testemunhas, que são Filipe e Natanael. Muito interessante este registro aqui
que João faz a respeito de Filipe. E é-nos dito que Filipe era de Betsaida, da mesma cidade de André e de Pedro, verso 44. E quando Jesus, então, sai lá das cercanias do Jordão e vai para Galiléia, ele encontra Filipe. E eu, embora o texto não fale isso, eu fico pensando, de alguma forma, será que Pedro, André, Tiago e João, eles já teriam, de alguma forma, compartilhado com Filipe alguma coisa sobre Jesus? E quando Filipe encontra Natanael, ele fala do seu achado de ter sido encontrado por Jesus, que era o Messias. Veja, não foi Filipe que encontrou Jesus, mas foi Jesus que encontrou a Filipe. Isso é lindo. Isso está no verso 43. Deus sempre toma a iniciativa. Às vezes nós achamos que descobrimos que fomos, mas antes de acharmos que descobrimos, que encontramos, o Espírito Santo já estava trabalhando no nosso coração, porque é Ele que convence da justiça, do pecado e do juízo. Assim, Jesus encontra Filipe e ele encontra Natanael. E quando Natanael pergunta de onde ele era, o Messias que encontra, é de Nazaré, ele diz, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Veja esse testemunho de Natanael, cheio de preconceito acerca do Messias. Então, quando Jesus viu aqui, a partir do verso 47, aproximar-se, ele faz uma declaração. Eis aqui um israelita em quem não há dolo, um israelita fiel, um israelita devoto. E ele disse, mas de onde será que esse homem me conhece? De onde ele me conhece? Então Jesus disse, antes de Filipe te chamar, está aqui no verso 48, eu te vi quando estavas debaixo da figueira, e Ellen White nos diz que Natanael estava ali orando, buscando luz e compreensão dos tempos que estavam vivendo. E quando Jesus faz essa declaração de que havia visto Natanael debaixo da figueira orando, ele então se derrama, ele se debruça, ele reconhece. E Jesus disse, olha Natanael, não é só porque eu te falei isso que você está crendo, outras coisas mais vão acontecer. E agora, interessante que o verso 51, que vai terminar esta sessão, termina da seguinte maneira, em verdade vos digo, diz Jesus. Esta é a primeira vez que ocorre no Evangelho de João essa expressão em verdade. E, de fato, em todos os evangelhos, nos 4 evangelhos, João é o único que usa esta expressão, em verdade. Outros evangelistas usam, mas usando apenas uma vez, em verdade. João faz isso 35 vezes no seu evangelho. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo. Essa era uma referência ao ministério intercessório de Cristo, da visão lá dada a Jacó. E aqui ele termina fazendo uma referência ao Filho do Homem, a forma como Jesus gostava de se apresentar, e é também a primeira vez no texto do Evangelho de João em que Jesus se refere a si próprio como Filho do Homem. Um contraste aqui interessante. Jesus, ele menciona e diz palavras bonitas sobre Natanael, um israelita fiel, um israelita zeloso, mesmo quando Natanael expressou preconceito contra Jesus. Olha que contraste. Sabe, queridos amigos e irmãos, o amor de Deus, a sua graça e misericórdia são incondicionais. O amor, a graça e a misericórdia de Deus, eles não se ajustam de acordo com a minha reação, a minha percepção. Deus é inabalável, Deus não muda, Ele sempre é bondade, justiça, misericórdia, amor. Mas quando Natanael então se põe em contato com Cristo, o seu preconceito derrete. É a minha pergunta que faço a cada um de nós e a mim também. Quando nós estamos na presença de Jesus, será que as coisas ruins da nossa imaginação, da nossa mente, do nosso coração também derretem, também se vão? Estamos permitindo que Cristo faça uma limpeza nos nossos sentimentos, às vezes preconceitos
pode não ser contra Jesus, mas pode ser contra uma etnia, pode ser contra um grupo de pessoas, podem ser de qualquer outra natureza. Permitamos que Jesus limpe o nosso coração, limpe a nossa mente de qualquer preconceito e que possamos, como Natanael, reconhecer o poder do Messias. Uma confissão tão linda, depois tão cheia de entusiasmo, que fez Natanael, é um exemplo, uma motivação para que você e eu também possamos não somente crer, mas expressar a nossa convicção em Jesus. Com isso, nós colocamos um ponto final na lição da quarta-feira. Avançando então para a lição de quinta-feira, vamos considerar o testemunho de Nicodemos, que está no capítulo 3, versos 1 a 21. Só este capítulo nos consumiria uma semana toda estudando cada detalhe, cada vírgula, cada palavra. É um dos capítulos mais lindos para mim do Evangelho de João. É uma daquelas cenas em que Jesus está somente com uma pessoa, e eu gosto desses momentos, Jesus com Nicodemos, Jesus com a mulher samaritana, onde eu posso estar no lugar desta pessoa e desfrutar de uma forma pessoal, mais íntima, da presença do Senhor Jesus. Lembremos que este capítulo, até o verso 21, ele contém uma das mais amadas e citadas passagens das Escrituras, que é o verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, que bênção maravilhosa! Além daquilo que está explícito nesse texto, que é a dádiva de Cristo, a misericórdia do céu, o amor de Deus nosso Pai, a salvação que nos é oferecida, está aí implicitamente a liberdade de escolha de cada um, para que todo aquele que nele crê, para que não pereçamos e tenhamos vida eterna, nós precisamos aceitar a oferta. Deus faz tudo que está ao seu alcance para que sejamos salvos, menos forçar a aceitação desta salvação. E Nicodemos era um membro do Sinédrio. Nós já sabemos que o Sinédrio era composto por 71 pessoas, composto por sacerdotes, pela seita dos fariseus, pela seita dos saduceus, por anciãos, por pessoas respeitadas dentre o povo. Muitos deles eram de famílias abastadas, como o próprio Nicodemos e o próprio José de Arimateia, que vão aparecer depois no relato mais adiante como simpatizantes e seguidores da pessoa do Senhor Jesus. E este mestre, ele começa a perceber e a ficar incomodado com os sinais que esse rabi vindo da Galiléia estava fazendo. E ele então, já na sua palavra de abertura, disse: Rabi, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se isso não vier de Deus. Mas olha que interessante, um comentário antes, ele busca Jesus num momento noturno, num encontro pessoal, porque embora reconhecesse, e a própria introdução dele para Jesus nos dá conta disso, a origem de Cristo, que ele fazia essas coisas como vindas de um poder fora dele, vindas de Deus, mas ele não queria contrariar o Sinédrio, ele não queria chamar atenção, não queria atrair suspeitas, por isso ele vai à noite buscar a Jesus. Depois nós vamos ver lá adiante no capítulo 7, uma intervenção dele no Sinédrio, depois lá no capítulo 19, da mesma forma, quando ao lado de Nicodemos ele proporciona um sepultamento digno para a pessoa do Senhor Jesus. E a forma como Nicodemos se dirige a Jesus ali nos versos iniciais, 1 e 2, eles dão conta de que Nicodemos tinha essa convicção acerca da missão, mas ele não entendia ainda que estes sinais que ele fazia como sendo vindos da parte de Deus, fossem um chamado divino para Jesus ser o Messias. Ele não entendia que todos esses sinais apontassem para Jesus como sendo o Cristo, como sendo o cumprimento das profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. Então, Jesus, ao responder para Nicodemos, deixa ele mais intrigado ainda, dizendo: olha, outra vez ele vai usar a expressão em verdade te digo, isso está no verso 3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse é o verso para memorizar. E aí pergunta Nicodemos: mas como pode alguém, sendo velho, nascer de novo? E Jesus
passa então a descortinar o tema da salvação e quando Jesus responde a Nicodemos, o seu pensamento é um pensamento carnal, materializado, e Jesus então abre a cortina do universo espiritual. Queridos irmãos, as coisas espirituais, diz o apóstolo Paulo, se discernem espiritualmente. Não dá para tratar com os recursos, com o raciocínio material, da lógica humana, as questões espirituais. E da mesma forma como Jesus conduziu o pensamento de Nicodemos de uma mente materializada para uma mente, para um raciocínio espiritual, Deus deseja fazer isso com cada um de nós. E aqui a lição afirma que Jesus conhece o coração de cada pessoa. Isso me encanta saber que Jesus conhece o seu coração, o meu coração, e que Ele está disposto a trabalhar para que cada um de nós, de acordo com nossas circunstâncias, cultura, onde vivemos, o espaço, conhecimento, que nós todos cheguemos ao final reconhecendo a sua divindade, reconhecendo como nosso Salvador e Redentor. Jesus confirmou para Nicodemos que, apesar de ele ser um grande mestre de Israel, o que ele revelava era uma grande ignorância espiritual. Sem dizer isso, foi o que Jesus levou Nicodemos a compreender, e ele se espanta com isso. Mas Jesus não deixa aquele homem sem luz suficiente para que ele pudesse crer. E na sequência, Jesus se descortina, ele abre para Nicodemos a sua missão. Ele vai ser levantado como Moisés levantou a serpente no deserto, e este sacrifício, este momento de Cristo na cruz, ele vai trazer salvação, porque Jesus não havia vindo para condenar, mas para salvar, e ele oferece a Nicodemos para que o receba e o aceite como seu Salvador. Mas Nicodemos não estava ainda preparado, mas lá na frente nós sabemos o resultado. A lição termina dessa maneira: apesar de quaisquer dúvidas que Nicodemos pudesse ter a respeito de Jesus, naquele momento ele recebeu de bom grado aquela semente, e posteriormente ele se uniria a Jesus definitivamente, gastando todo o seu recurso para a pregação do Evangelho. Que exemplo maravilhoso, que lição linda! E com isso nós terminamos a lição da quinta-feira. Vamos então avançar para o encerramento aqui da nossa lição semanal. A lição nos traz aqui 3 parágrafos do Desejar a Todas as Nações, e eu quero então destacar o primeiro, que diz assim: Nicodemos examinou as Escrituras de maneira nova, não para discutir mais uma teoria, mas para receber vida eterna. Ao submeter-se à direção do Espírito Santo, começou a ver o reino de Deus. Depois do encontro com Jesus, esse foi o resultado. Ele começa a examinar as Escrituras de uma outra forma. O segundo parágrafo diz assim: por meio da fé recebemos a graça de Deus. Mas a fé não é o nosso Salvador. Ela não obtém nada. Ela é apenas a mão que se apega a Cristo e se apodera dos seus méritos, e aí sim, em Cristo Jesus e nos seus méritos, a salvação. E a última frase: todo aquele que tem sido enganado e mordido pela serpente a qual Jesus se referiu a Nicodemos, pode olhar para este Cristo que foi levantado e viver. Eis o Cordeiro de Deus, segundo João Batista, que tira o pecado do mundo. A luz que brilha da cruz revela o amor de Deus, e seu amor nos atrai a Ele. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz e receberemos a salvação. Para considerarmos 3 perguntas de reflexão. João Batista preparou o caminho para Jesus. O ministério dele, sob o ponto de vista humano, será que foi bem sucedido da forma como ele morreu? Para pensarmos o que é sucesso aos olhos de Deus. João Batista teve suas dúvidas, já mencionamos, e às vezes também podemos ter nossas dúvidas. E como João foi em busca de Jesus para a resposta, se dúvidas houverem em nosso coração, levemos as nossas dúvidas a Jesus. Ele não nos deixará sem respostas. E como Nicodemos,
alguém que tinha conhecimento, ao mesmo tempo, como podia ser tão ignorante? Que lição podemos tirar desse contraste para pensarmos? Será que isso também se refere a nós? Bom, são perguntas para consideração individual e eu quero então concluir a lição convidando você a uma oração de encerramento. Senhor Deus, Pai nosso, que o Senhor nos abençoe ao compreendermos um pouco mais o testemunho vigoroso de João Batista, de João, André, Filipe, Natanael e do próprio Nicodemos acerca de Jesus como Messias, e que esta convicção se apodere de nós, e a exemplo de João e André, que nós possamos compartilhar, Senhor, esta mensagem, e que a Tua graça seja sobre nós, o Teu poder nos alcance e o Espírito Santo nos acompanhe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço, nos vemos na semana que vem.